Agora nós vamos conversar com o empresário Júlio César Oliveira. É o nosso quadro Empresas e Negócios. Hoje nós vamos falar aqui sobre o impacto do carnaval nas cidades, nas empresas e nos negócios. Bom dia, Júlio. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Falar um pouco aí sobre o que tá bombando hoje, né? O momento que a gente está passando, né? Que é o carnaval. Aliás, e a discussão acima de tudo, né? O que é ponto facultativo, o que é feriado? É que é a primeira coisa que até muita gente não sabe, né? Porque nos calendários está marcado feriado, né? Nos calendários. Que não existe. E não existe, na verdade, o Brasil é um pouco ponto facultativo. E é engraçado como o brasileiro é criativo e assume para si como feriado, né? Saindo de casa, a empresa não está trabalhando hoje, saindo de casa hoje, as ruas completamente vazias, diversos comércios fechados, né? A Rua 15 muito mais tranquila, com o estacionamento sobrando, sinal de que efetivamente, mesmo em cidades sem a tradição do carnaval, o pessoal todo realmente vai à praia. Refletiu até em alguns convites que fiz a alguns empresários para estarem hoje aqui, mas todo mundo falava a mesma coisa, né? Não vou estar na praia, vou estar com a família, vou estar em algum lugar. O que gerou essa vontade de conversar um pouquinho sobre esses impactos, né? Exatamente, né? Que muita gente deve estar sentindo. Antes da gente entrar em empresas e negócios, cidades e carnaval, vale a pena também uma reflexão para as cidades que não têm a tradição do carnaval, como é o caso do Vale Europeu. A gente acabou de ouvir a história do carnaval em Blumenau com a Sueli Petri, já foi forte, foi se perdendo, né? Com o passar dos tempos, tivemos carnaval de salão muito forte, já não temos mais. Centenário, subtenente. Alguns grupos que desfilavam Rua da Glória, na Rua 15, times Banco de do Brasil. Geraram algumas coisas nesse aspecto na época do PEC. Né? A gente já teve um impacto significativo, digamos assim, no carnaval. Hoje não temos. Aí vem o contraste da questão pública, daí se eu posso falar assim, né? Alguns operários da produção tendo que ir trabalhar com creche fechada, né? Não tem onde deixar os filhos. Impacto direto na cidade. Esses contrastes é que geram uma certa insatisfação com esse período para essas pessoas que não têm folga, que precisam trabalhar e às vezes se veem numa dificuldade porque tudo para, menos ela. É por isso que eu vi você aqui conversando com a gente sobre a ideia de que o Brasil oficializasse o carnaval como feriado e não como ponto facultativo. E acabar com esses problemas criados por esse ponto facultativo para quem tem que trabalhar, mas daí não tem acesso aos serviços necessários para ele poder trabalhar com tranquilidade, como ele faz no dia a dia, né? E como te falei, por exemplo, aqui em Blumenau, totalmente aceitando o ponto facultativo. E no nosso lado, Timbó, por exemplo, uma cidade com trabalhando normalmente. Colégios, todos os colégios particulares, tudo funcionando, né? E é uma coisa bem destoada, assim, que você vê de uma cidade para outra, né? Indicando que a cidade assume o seu ponto de vista, os empresários assumem o seu ponto de vista sobre o que é esse ponto facultativo do carnaval, né? Exatamente. Mas um não acompanha o outro, né? O privado não acompanha o público não acompanha o privado, e quem está no meio aí pode ter benefícios ou sofrer com isso, nesse sentido. Mas esse é o ponto que você colocou bem claro, em definição do que seja um ponto facultativo para as pessoas, né? Porque aí a pessoa vai tomar o prefeito, a pessoa, o empresário, vai tomar a sua ação para definir o que é esse ponto facultativo. Parece que não interessa aquela frase, o Brasil começa depois do carnaval, impacta efetivamente os empresários. Eu vou deixar meu escritório parado, a área de serviços principalmente, deixar ele parado segunda e terça, voltamos na quarta lá. Por quê? Porque todos os bancos desse país, todo o sistema bancário do país, o sistema financeiro para, né? E isso aí gera um problema sério. Bom, vamos lá, né? Quais são as principais cidades? O empresário Júlio César Oliveira fez um levantamento e buscou dados para a gente conversar sobre essa questão do carnaval. Então, em muitas cidades, o carnaval movimenta muito recurso, traz um benefício significativo, né, Júlio?
O que a gente levantou uma coisa aqui para que o ouvinte pudesse meditar, pensar com a gente aí sobre isso. Eu pesquisei o site, vou citar a fonte, inclusive, mas assim, os principais destaques de cidades são destaques de desfiles em capitais, então todas as capitais brasileiras têm carnaval, né? As cidades com blocos de carnaval, a grande maioria das praias brasileiras tem carnaval. E as muito cidades, forte no litoral. muito Né? forte no litoral, nas cidades praianas, né? E as cidades com clubes famosos, né? Os clubes que é aquilo que nós falávamos há pouco em relação aos clubes de verão. Então são 3 pontos principais que envolvem aí as capitais, os blocos carnavalescos e os clubes famosos. As principais, assim, mais citadas nos sites, óbvio, Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, Recife, São Paulo, Manaus, Corumbá e Florianópolis. São as mais destacadas nos sites, né? Só para você entender, o site aqui, Panrotas, ele cita que o nosso carnaval aqui movimenta 49 milhões de pessoas no Brasil. Aí começa o primeiro pensamento, nós somos 212 milhões de pessoas, né? O que daria aí quase 200 milhões, ou 170 milhões de pessoas que não estão envolvidas no carnaval. É bastante gente se você pensar do contrário, se você pensar em fazer as cidades se movimentarem para o turismo fora do carnaval. Das pessoas que não querem, ou não curtem, ou não participam do carnaval. E conforme o blog do Porto, que é um estudioso do carnaval, as principais cidades que tem a cultura de fazer a divulgação para venha para cá que não tem carnaval, são Olímpia, no São Paulo, Monte Verde, Minas Gerais, Gramado, Bonito, no Mato Grosso e Cusco, no Peru, que fazem um negócio bem forte, do tipo, venha para cá que aqui não tem carnaval. A tentar atrair aquela pessoa que para atrair tem o ponto facultativo, pessoas, né? Tem a possibilidade de viajar com o ponto facultativo e que não quer, não é atraída pelo carnaval nesse caso. Então a pergunta que fica nesse caso aí é se você é prefeito, se você deveria usar o fato de que 170 milhões de brasileiros definitivamente não estão nas ruas ou não estão nas praias ou não estão nas organizações dos carnavais para fazer incentivar o turismo. Como por um exemplo pequeno do nosso Vale do Itajaí, que é a Osterfest em Pomerode. No turismo mais criativo do estado, que está lá, né? Está ali quietinho, mas tem a festa dos ovos, né? A festa da Páscoa, já recebendo turistas fora do carnaval, né? Mas a questão é, o que a gente poderia lançar de atrativo para atrair esse público? Mas quem pessoas... Porque vamos lá, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas... Mais de 150. 150 que não estão envolvidas com o carnaval. Mas a gente tem estradas socadas, congestionamentos, que talvez isolem essas pessoas também. Muitas pessoas não querem nem ir para a praia para não se incomodar. Mas tem muita gente, tem muito movimento na estrada. Cabe a cada cidade encontrar fazer, alguma coisa. O seu ponto de equilíbrio. Nós temos uma duplicação acontecendo aqui na 470, demora 100 anos, mas de qualquer maneira está acontecendo. Eu só estou frisando isso porque às vezes o pessoal pensa que o carnaval envolve 200 milhões de pessoas. O Brasil inteiro, exatamente, mas não é. Então, o aproveitamento da questão das cidades, né? Veja aqui outras cidades que também são destaques de convites fora do carnaval, né? Para quem não quer curtir a festa. Veja, vou colocar de novo aqui. Conforme o site Alcon, né? Iporanga, Capão Bonito, Jalapão, Cunduco no Ceará, Guaxupé em Minas Gerais, Ilha do Mel no Paraná, Ponta Grossa, Nobres no Mato Grosso, Manaus, Bento Gonçalves, Curitiba, Buenos Aires, Puerto Iguaçu, que é do lado de Foz do Iguaçu, Puerto Montt no Chile, Cartagena na Colômbia, Lima no Peru e Monterrey no México fazem uma divulgação total. Venha para cá, brasileiro, venha para cá, fora do carnaval. Então existe uma série de cidades que tem essa mentalidade. Sim. Será que Blumenau não podia ter uma mentalidade? Porque a gente estava falando, tem um bloco de carnaval em Blumenau hoje, todo mundo já deve ter visto na internet ou na televisão, um pequeno bloco de carnaval. Isso transforma Blumenau na cidade de carnaval? Possivelmente não.
Possivelmente não. Então, Blumenau poderia ter toda uma atração turística aqui, focada na hora em que tivesse o carnaval, para essas 50 milhões de pessoas, né? Ou talvez a nossa região unida, né? A gente não tem uma programação turística unida do Vale Europeu, né? Não tem. Uma conversa com o nosso secretário uma de divulgação única, digamos assim. Temos a Osterfest em Pomerode, vamos aproveitar. Sempre, temos cascatas em Gaspar, vamos aproveitar. Recantos em Blumenau. Vila Germânica em Blumenau, vamos aproveitar. E fazer uma programação única, né? Para dizer para o turista, ó, você vem para essa região, você passa aqui, para ali, vai lá, se diverte aqui, conhece lá. Você sabe que eu sou ligado à área de turismo e converso muito com o secretário de turismo. E conversando com o nosso novo secretário de turismo, ele colocou que a ideia dele é regional, né? É regional, é fazer o turismo aqui no nosso Vale Europeu, né? Que eu acho a melhor ideia também para o turismo na nossa região, né? Não uma coisa Blumenau, que concentra muito a Oktober, as Sommerfest, o Festival de Cerveja, mas uma programação regional, que é uma ideia boa, mas aí teria que ter. É que eu digo, quanto poderia se ganhar de dinheiro trazendo gente de todo esse país que não quisesse curtir o carnaval no bucolismo do Vale Europeu aqui, né? Olha só, nós temos o Fazenda Parque Resort ali em Gaspar, né, que é um dos melhores do país, que já por si só é um atrativo, né? Sim, claro. Por si só é um atrativo. Então vê que se tiver união e um roteiro bem bolado, pode ser que há possibilidades de aproveitar esses mais de 150 milhões de pessoas que não vão pular o carnaval, né? Não vão para o litoral. Uma parte disso, quem sabe, pode ser atraída por uma divulgação bem feita. Por isso que esse fosse um assunto do nosso programa, para as pessoas dizerem, mas é verdade, estão 50 milhões de pessoas, mas tem mais cento e poucas aí, né? O Sebrae prevê que os pequenos municípios aumentem 40% seu comércio em função do carnaval. Então, bacana, nos pequenos negócios, quem se envolve com o carnaval aumenta a faixa de 40%. Nos municípios onde o carnaval é forte, tem, né? O carnaval. Aí bota-se lá as capitais, bota-se lá as áreas de praia, né? Onde tem blocos carnavalescos. Agora, em compensação, 99% das empresas ligadas pelo turismo aumentam o faturamento, como agências de viagem, gastronomia, hotéis, pousadas. Beleza é uma área que ganha muito, deve ser por causa de maquiagem, de trajes, de coisa, né? Adereços, etc. Então, assim, é interessante também que o impacto que gera o carnaval nas pequenas cidades, considerando-se o levantamento do Sebrae, de 40% de aumento no seu movimento, no seu movimento, carnaval, né? Então, por outro lado, também demonstra que investir no carnaval também pode ser um bom negócio. Sim, e que investir no não carnaval também seria um grande negócio. Também pode ser uma boa opção. A Globo.com destaca que empresas prevêem uma alta de 20% nos investimentos para o carnaval, que está acontecendo agora, né? E uma das formas interessantes que está aparecendo, que a gente não costuma ver no carnaval, é a name rights, que é você dar nome aos carnavais, né? A gente sabe que a Brahma botou tudo lá no Rio de Janeiro, name rights é carnaval Brahma, né? Assim, diferente do patrocínio. O carnaval assume o nome, entendeu? Carnaval não sei o que lá. Né? Então, é bacana assim que eles preveem 20% mais de investimento nos carnavais gerais do Brasil em função do naming rights, que é como tem o Palmeiras, né? O Allianz Parque, o Corinthians, Arena, né? Entendeu? Coisas assim. Outra coisa interessante também aqui que o site E-Commerce Brasil falou que no Brasil a receita do e-commerce durante o carnaval aumenta em 12 bilhões no Brasil. Olha só. Por causa do carnaval. 83% da receita do e-commerce provém do carnaval. A gente não sabe nem mensurar o que seja isso, né? Se é fantasia, se é Mas o que é bem isso. provavelmente, né? Provavelmente é, mas nós estamos falando de 12 bilhões de reais de muito impacto do dinheiro. carnaval, né?
Ao mesmo tempo, se a gente saber, o site P4One, que é um site especializado em logística, diz que as empresas mais prejudicadas no carnaval, durante o carnaval, são as empresas de logística e transporte de cargas. Porque interrompe rotas, operações reduzidas, aumento de demanda, entendeu? Então, que as empresas mais prejudicadas são as empresas de logística, de transporte, dado que eu também não conhecia, que é interessante entender o quanto isso não deve quebrar, por exemplo, a chegada de mercadorias, portos, entregas, Mercado Livre. Bom, dá para ver que a gente, se fizer um pedido de compra, está programado para ser entregue no início da carnaval. semana de carnaval. Não vem. Não veio, né? Vai vir lá a partir da quarta-feira de cinzas. Olha lá, né? E olha lá. Se a cinza não... E olha lá. Geralmente... Muitas cidades mantêm carnaval. Quando a gente viu, por exemplo, na semana passada, na terça-feira, quando o carnaval abriu na Bahia, né? O carnaval foi aberto na terça-feira em Salvador. Mas, na realidade, o carnaval começava na quinta. Então, da mesma maneira, tem cidades que postergam seus carnavais para uma quarta-feira, quinta-feira, tem gente pulando. Que vai até domingo, né? Que vai até domingo, o que também prejudica muito. Embora, veja que é um ganha-perde, um perde-ganha, né? Enquanto que algumas empresas são impactadas negativamente, logística, etc., todo aquele valor que a gente vê que provém do carnaval acaba aumentando muito para algumas empresas. Também aqui, uma coisa interessante é que das pequenas, micro e pequenas empresas, porque elas efetivamente param por pontos facultativos, né? Então, isso sim, por achar que não tem a quem atender. Então, nosso cliente não vai estar lá, nosso cliente não vai nos atender, então vamos parar o ponto facultativo, que vai em cima daquilo que tu falasse, decreta de uma vez por todas que o carnaval deveria ser um feriado, para acabar com essa dúvida. Com essa dúvida total. Para, não para, né? Eu tenho direito, não tenho direito, né? Quantos trabalhadores imaginam que têm direito, por exemplo, hoje, a receber mais porque estão trabalhando num suposto feriado que não é, né? E que não tem nada Que funcionando. não tem como nada, você falou, né? nada funcionando. Anda na rua, tá tudo fechado. Então a gente trouxe esses dados aqui para esse bate-papo de dia de terça-feira de carnaval, né? Efetivamente por dois motivos. Um, para falar um pouco desse impacto negativo e positivo, e eu acredito que seja mais positivo do que negativo, né? Apesar de não ser um feriado, mas ao mesmo tempo também para abrir aí o espaço para que as cidades, e nós somos 5.500 cidades no Brasil, né? Isso. Então, se você entender que 200 e poucas em Santa Catarina. Né? Exato. Então, e só 8 milhões de pessoas impactadas diretamente, que as pessoas, que as cidades possam pensar em trazer esse público, esse gigantesco turismo, como fazem aí, a gente citou aqui diversas cidades que são destaques em fazer o contraponto do tipo, olha, vem para cá que aqui não tem carnaval. Né? Então, assim, é legal a gente analisar por esse ponto essa questão de impacto do carnaval nas pessoas, nas empresas, nos negócios, né? Ou seja, tem uma oportunidade aí. Eu acho que tudo cria oportunidade, né? Fazer carnaval. Blumenau, por exemplo, vou falar em Blumenau especificamente, quando a gente vê aquele grupo de pessoas fazendo um bloco ali, que é uma cultura, que é alegria, tem que valer a pena, mas é muito parecido assim. Blumenau não tem cultura. A cultura alemã não aceita muito o carnaval, que nem futebol. Né? Blumenau também não se abre para o futebol. Bem lembrado. Bem lembrado. Para o futebol, nós temos lá Barra em Camboriú, que é 10 vezes menor que Blumenau. Tem um time de futebol na Série D do brasileiro, e Blumenau está tentando 300 anos fazer um futebol aqui, não consegue. Cultura empresarial, cultura da cidade. E assim é o carnaval. Dificilmente nós vamos ter aqui um dia um desfile na Sapucaí de Blumenau, né, Jorge? Mas sabe que, conhecendo a história do carnaval em Blumenau, que era feito, desenvolvido, né, pela classe mais alta aqui da cidade, com bailes famosos de máscara no Teatro Carlos Gomes, a gente se pergunta como é que se perdeu, né?
Olha, que chegou a ser um carnaval elitizado, depois foi popularizado, mas foi se perdendo com o passar do tempo. É que eu acho que as raízes do carnaval africanas não dão muito espaço. Mas eu queria fazer um contraponto rapidinho para encerrar aqui, que é o seguinte. Eu fui assistir um jogo do Botafogo, sou botafoguense, lá em Criciúma. Uhum. E eu fui sair 3 dias antes de pegar um hotel lá para poder pegar. E eu pesquisei toda a região de Criciúma, tudo que é cidade do lado, não existia uma vaga em hotel. Aí eu queria descobrir por que isso. Por causa do Carnaval de Nova Veneza. Aquele carnaval de máscaras que eles fazem lá em Nova Veneza. Ele simplesmente, ele é no mês de junho, se eu não me engano, né? Aquele carnaval de máscaras, todo mundo já conhece e lembra dos filmes que vê aquelas máscaras lá. Então, quer dizer, olha o potencial de um carnaval, mas não o nosso, né? Fora de época, fora de hora, em que toda uma região, nós estamos falando de Criciúma, que é Içara, tem 10 cidades ali, não tinha uma vaga em hotel durante o Carnaval de Veneza. Então é um contraponto só de falar assim, nesse negócio do turismo feito no momento certo, de como isso gera riqueza, de como isso gera benefício e de como as cidades tinham que aproveitar os 150 milhões de brasileiros que não estão ali diretamente no Carnaval. E as cidades que têm Carnaval aproveitar mais ainda, porque tem 50 milhões de pessoas que gostam disso aqui no Brasil. Assim como Nova Veneza, Blumenau com a Oktoberfest também fora de época, que é em outubro, né? Uma época não tão movimentada turisticamente assim, que faz a rede hoteleira aqui da região toda também ficar lotada. Embora a diferença de Blumenau para Nova Veneza seja o tamanho, Blumenau tem 1.500 atrações a mais do que Nova Veneza. Nova Veneza, se você for pensar, tá meramente o carnaval de... Mas Blumenau tem diversas atrações aqui, sejam elas ecológicas, sejam elas de comércio, etc., que podiam movimentar bastante a economia aqui na nossa região. Sem dúvida nenhuma. Júlio César Oliveira, dados importantes e interessantes, até para nossa curiosidade, para a gente entender mais essa funcionalidade toda. Então, se o município resolver investir no carnaval, vale a pena, tem como economicamente crescer. E vice-versa. E se resolver não investir no carnaval e sim fazer algum atrativo turístico nesse período, também tem público para isso, né? E pode explorar. É óbvio, né, que isso vai demandar de um tempo para se desenvolver, mas tem aí uma oportunidade. Que querem faturar tem que sempre estar pensando para frente, né? Usando todas as oportunidades que aparecem. Muito obrigado pelo espaço aí. Voltamos aí na próxima Empresas e Negócios aqui na Itaberá. Com certeza. Empresário Júlio César Oliveira com Empresas e Negócios aqui na Boca do Povo.